Olá! Hoje nós vamos falar do porquê você precisa de uma interface de áudio e quais as interfaces de áudio que eu conheço e recomendo para você. De cara, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. A gente pode começar fazendo uma pergunta. Por que eu preciso comprar uma interface de áudio externa se todo computador hoje tem uma interface de áudio interna e usável dentro dele? Por que eu preciso ter uma de extra, né? E eu vou te dar 4 razões simples para que você use uma interface é, que não é a interface que já vem internamente no seu computador. A primeira razão para você usar uma interface de áudio externa é a otimização dela para ser usada com instrumento musical. O que significa isso? A interface, quando ela é externa, ela vem com os plugs de conexão de entrada e de saídas, todos já otimizados para serem usados com equipamentos musicais. Por exemplo, você vai plugar uma guitarra nela para tocar, é um plug P10, ela já vem com a entrada P10. Você vai conectar um microfone, ela já vem com uma entrada XLR adaptada para receber um microfone. Então, isso é uma coisa que a interface de áudio do computador interna não tem. Um guitarrista, por exemplo, ele tem a vantagem que algumas interfaces elas têm comandos que controlam a entrada do sinal conforme ele sai da guitarra. Por exemplo, se sai de uma guitarra que tem captação ativa, ele consegue dar uma melhorada nesse sinal de entrada da captação. Se é uma guitarra com captação passiva, ele vai lá também dar um up no sinal de entrada da guitarra. A segunda razão para você usar uma interface externa é o alívio que ela vai dar para o processador, para o seu processador do computador. O processamento de áudio é uma coisa pesada, ele exige muito do processador, às vezes o limite. E a interface de áudio vem e alivia um pouco esse processamento para o computador. E isso faz com que o processador do computador possa prestar atenção em outras coisas, possa gastar sua capacidade de processamento em outras coisas que ele está trabalhando na mesma hora. A terceira razão é a questão da pré-amplificação. As interfaces de áudio mesmo, as de entrada, elas têm pré-amplificadores em si para que já haja uma melhoria do som antes dele ser digitalizado, antes dele ser convertido para digital, né? E isso é uma coisa importante, porque o som já vai ser digitalizado. Na verdade, você precisa de um pré-amplificador o mais transparente possível para ele não mexer muito no som original que está vindo, mas de qualquer forma ele já dá uma equilibrada no sinal para ele ser digitalizado já em níveis de frequência melhores. E a quarta e última razão é a questão do uso de microfones condensadores, né? As interfaces, mesmo as mais baratas de entrada, elas já vêm com alimentação para um microfone condensador, né? O microfone dinâmico ele não precisa de de energia, você conecta ele numa entrada qualquer, ele já responde. O condensador não, ele já é um microfone que depende de fornecimento de energia e a interface fornece essa energia. A Behringer, ela hoje no mercado brasileiro é imbatível na questão de custo-benefício, de interface de áudio.
São vários modelos a um preço bem convidativo e é uma boa qualidade. Esses modelos da Behringer, eles começam a custar a partir de R$ 350. Elas têm o pré-amplificador Midas, que é um pré-amplificador muito usado nas mesas de som da Behringer também, que são as mesas mais comuns de se encontrar. E ela oferece opção de uma, duas e quatro entradas. É um custo muito baixo para a possibilidade. Eu particularmente gosto muito das interfaces da Behringer. Algumas críticas que eu vejo no mercado é que a Behringer não é uma marca muito durável, que ela usa componentes de não muita qualidade. Mas, na verdade, eu acho que tem mais a ver com o uso que é feito, com o mau uso que é feito dos componentes em si, do que realmente o componente prejudicar o funcionamento. É lógico que interfaces de entrada elas precisam de um cuidado maior para manusear, né? Mas o custo-benefício, uma interface custando na faixa de R$ 300, oferecendo o que oferece, eu acho um custo-benefício muito bom. As interfaces da M-Audio talvez sejam as mais conhecidas, né, no ramo do home studio. Elas são bastante antigas, já se encontra M-Audios bem anteriores aos modelos atuais, já trabalham com esse tipo de coisa há muito tempo. As Behringer, na verdade, elas parece que são clones das M-Audios, né? São o que elas tendem a simular. Mas também as M-Audios são muito utilizáveis, são muito boas interfaces, têm bons pré-amplificadores, fornecem energias para microfones condensadores e são muito aconselháveis também. Já são consideradas interfaces de entrada, mas de uma qualidade um pouco superior às Behringers. As Scarletts, elas são atualmente a interface da moda. Elas são as mais desejadas aí do consumidor de home studio, mas eu não acredito que elas tenham uma qualidade melhor que as M-Audio. Eu acho que em matéria de qualidade, as duas estão mais ou menos no mesmo patamar. Mas todas as pessoas que eu conheço que trabalham com Scarlett falam muito bem dessa interface. Tem um excelente conversor, um ótimo pré-amplificador. Se não me engano, o pré-amplificador dela e o conversor não mudam. O que muda nela é simplesmente a quantidade de entradas e a quantidade de saídas, né? Eu creio que a Scarlett e a M-Audio estão num patamar acima das Behringer e, e são interfaces que, uma vez que você colocou no seu home studio, elas vão durar para sempre, né? A tecnologia vai evoluir, lógico, vocês vão precisar de evoluir conforme as interfaces evoluem, mas as Scarletts hoje elas estão na ponta da tecnologia de home studio. E aí vem a pergunta, né? Eu falei da Behringer, eu falei da M-Audio, eu falei das Scarletts, e na hora que eu vou apresentar a minha interface de áudio, a interface que eu uso no meu estúdio, eu venho com uma Roland. Na verdade, é que quando eu comecei a adquirir, comecei a pensar em adquirir uma interface de áudio para o meu estúdio, a gente estava migrando os sistemas dos computadores do Windows 7 para o Windows 10, né? E nas buscas que eu fiz na época para comprar, eu não, as primeiras que eu procurei foram as M-Audio, né? Mas na especificação das M-Audio não vinha descrito que elas eram compatíveis com o Windows 10. E na época eu lembro que eu pesquisei, perguntei para muitos dos vendedores e eles não davam certeza dela ser compatível. Elas não tinham um drive para o Windows 10 específico, né?
E as que tinham na época eram a Behringer e essa Holland, né? Então eu optei pela Holland porque a Holland na época oferecia mais funcionalidades do que a Behringer. A Holland Tree Capture ela oferece a possibilidade de taxas de conversão de até 24 bits e 96 kHz. Ela é alimentada e conectada ao computador pela porta USB. Ela grava até 2 canais independentes, né, que é o mínimo para você gravar violão e voz em canais independentes para poder trabalhar, editar os áudios em separados. E ela tem 2 saídas para monitores, né, de direito e esquerdo, e uma saída para fone de ouvido com o volume para ser controlado. Ela me oferece aí um input para microfone no tipo XLR, pode ser microfone dinâmico ou condensador, tá? Porque tem uma chave, por chaveamento ela liga o Phantom Power, que é o que vai alimentar o microfone condensador, tá? Ela tem também um controle de ganho de entrada, para você não controlar a entrada de sinal, tá? Através de um gráfico de luzes, ela marca o sinal de entrada, que é quando está verde, e se por acaso ele clipar, o sinal PIC, que é um sinal vermelho, acende e você pode controlar no input, no botão de input, a entrada de sinal na sua interface. Ao lado, ela tem uma entrada para instrumento, tá? Que você pode ligar uma guitarra, um violão, um elétrico, um contrabaixo, ou até um microfone dinâmico, tá? Essa entrada, ela pode ser chaveada com uma chave High Z, que significa o seguinte: se você liga uma guitarra com captador ativo ou uma guitarra ligada num pedal, que depois vai vir para a entrada de sinal, com essa chavinha você dá um ganho a mais ou controla a entrada de maneira que não clipe. Ela tem uma entrada auxiliar do tipo RCA, tá? Essa entrada serve para você ligar alguma fonte de som externa, tá? Eu já usei para ligar mesa de som nessa entrada e até pedaleira, às vezes, quando eu não tem, eu quero a pedaleira em estéreo e não tem interface na pedaleira. Então eu ponho a saída da pedaleira nessa entrada e funciona muito bem. Ela também tem o gráfico de luz verde e luz vermelha para entrada de sinal e pique de clipe. Ela também tem um botão para controlar o ganho de entrada, tá? Para que esse sinal não clipe. E da mesma maneira o gráfico de luzes, se estiver verde é o sinal que está entrando, está tudo ok. A hora que fica vermelho, ele dá um pique de clipou o sinal e você tem que controlar esse sinal. Essa interface também, ela permite que você escolha o modo como você quer gravar. Então ele tem 3 posições, 3 possibilidades de fazer a gravação. Se você deixar na primeira posição, você vai perceber aí na imagem que está escrito mic e guitar. O que acontece? Você plugando um violão e um microfone, cada um no seu input, e gravando dentro da tua DAW, ele vai gravar cada canal de entrada desse numa track separada, possibilitando que você tenha o violão numa track, a voz em outro, para você fazer a edição dessas tracks em separado. Na segunda posição, que está aí marcado como All Input, ele grava tudo que tiver conectado nas 3 entradas. Por exemplo, no microfone tem um microfone, no instrumento tem um violão e na entrada auxiliar tem uma fonte de um áudio, né? E ele vai gravar esses 3 sinais, só que vai gravar esses 3 sinais juntos, ele não vai separar por track, vai ser sinal estéreo, direito e esquerdo, e quando você for editar, você vai ter que editar tudo junto. Lembrando que a entrada auxiliar ela só
libera o som quando essa chavinha está no meio, quando essa chavinha de Rec Mod está ao input, senão a entrada auxiliar não vai funcionar. E na última posição, que é a posição Loopback, ele vai gravar o microfone ou a guitarra e mais alguma mídia que esteja rolando dentro do seu computador. Por exemplo, tá tocando um backing track onde você tem que acrescentar a guitarra e a voz. Então você pode fazer isso e gravar em tempo real. Eu uso mais na primeira posição, mic e guitar, né? E a última opção, loopback, é mais usada para quem faz narração de áudio, essas coisas. Ao lado nós temos dois botãozinhos que tem a ver com a monitoração interna e através de monitores de áudio que você pode ligar e desligar, tá? E tem também um botão de volume que vai se aplicar à sua saída de fone de ouvidos. Ele não interfere na saída para os monitores de áudio, mas interfere na saída para os fones de ouvido. Na parte traseira, ela vai ter uma saída para fone de ouvido, duas saídas direita e esquerda para monitores de áudio e uma entrada USB, que é o que vai fornecer energia e conectar a sua interface de áudio ao computador. Ela não precisa de fonte de alimentação, ela se alimenta direto da USB do computador. E finalmente, por baixo dela, a gente vai ter uma chavinha para escolher os 3 modos de sample rate dela, que é 44.100, 48.000 e 96.000, tá? Quando a gente fala do 96.000, ela vai ter uma outra chavinha em anexa para dizer se você vai gravar em 96.000, você quer gravar e converter essa taxa em 96.000, ou se você vai reproduzir um áudio de 96.000 Hz. Eu falei dessas 4 interfaces de áudio, que são as interfaces de áudio que eu tenho mais contato, que eu já tive mais referência, que eu já ouvi falar por pessoas que usam. Mas existe mais, existe interface de áudio de outras marcas, por exemplo, Presonus, da Tascam. Então são várias interfaces, na verdade a funcionalidade de todas é igual. Pode mudar um sistemazinho aqui, um botãozinho ali, mas na verdade todas trabalham muito parecido. Outra coisa que eu queria falar é que muitos módulos de efeito, por exemplo, módulos de efeito para guitarra, eles já vêm com interface embutido. Basta só você se informar sobre as taxas de conversão que essas interfaces, esses módulos trabalham, para que você possa ter segurança na hora de trabalhar com gravação através dessas interfaces, tá? Bom, eu espero que tenha ajudado vocês. Foram 3 vídeos de interface de áudio, não foi fácil. Agora, se tiver alguma coisa mais de interface para falar para vocês, posso fazer vídeos adicionais, ou até estou pensando em fazer um podcast para corrigir alguma coisa que eu possa ter errado, ou então acrescentar alguma coisa a mais que ficou faltando. Foram 3 vídeos, espero que esses 3 vídeos ajudem você na hora de você escolher a sua interface e que você tenha um resultado legal. Essa parte da operação Home Studio, que é a discussão de interface, a gente termina por aqui, aí a gente volta agora com um outro assunto que vai ser legal para todo mundo. Abraço!